Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Uma palavra a qual o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para ministrar à igreja de Corinto. E essa palavra, que é viva e eficaz, forte e poderosa, falará aos nossos corações nessa hora, no nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Amém? Até aí, só esse versículo. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo essa palavra para a igreja de Corinto. Uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, uma palavra para que o povo de Deus viesse a despertar. Aquele, pois, que cuida está em pé. O que significa isso? Essa palavra, aquele, pois, que cuida está em pé. Significa aquela pessoa que acha que está firme no Evangelho. Não que não possa estar firme, edificado sobre a rocha, devemos estarmos. Mas é aquela pessoa que se acha que está bem, mas ela não tem vigilância. Amém? Vigilância. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Como é que o homem e a mulher caem diante da presença de Deus? Como? Aí eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Lá quando a antiga serpente, o diabo, lá em Gênesis, no Éden, quando a antiga serpente conversava com Eva. E aí a Bíblia vai dizer o quê? A queda do homem. Mas por que Eva caiu? A antiga serpente obrigou Eva a cair? Não. A antiga serpente estava o quê? Conversando com Eva, palestrando com Eva. E aí Eva, por falta de vigilância, Eva não vigiou. Por falta de vigilância, Eva caiu. Mas lembrando que Eva, assim como Adão, eram seres espirituais. Eles não eram de carne como eu e você somos hoje. Não. Eles eram seres espirituais. Mas mesmo assim, foram seduzidos pelas palavras da antiga serpente, o diabo. E hoje? Por que muitos crentes estão caindo hoje no laço do diabo? Por que muitos crentes estão cedendo à tentação? Por que muitos crentes não têm força para vencer a carne? É isso aqui que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Entenda uma coisa, meus irmãos. Se você ou eu não vigiarmos na terra dos viventes, nós iremos cair. E quando eu digo vigiar, eu não estou falando de olhar. Não é isso. É vigiar na oração, vigiar na leitura da Bíblia, vigiar no jejum, vigiar na obediência à palavra de Deus. Vigiar. Temos que vigiar. E aí vemos uma geração, não todos, mas muitos crentes, caído à beira do caminho, fracos espiritualmente. Por quê? Porque não vigiam. Acham que são firmes, acham que estão firmes, acham que são super crentes. Outros acham até que, eu posso brincar com o pecado. Cuidado, com o pecado não se brinca. Com o pecado se foge.
A Bíblia diz em Tessalonicenses: fugivos de toda aparência do mal. Fugivos. Eu vou repetir: com o pecado, com a tentação, não se brinca, se foge, sai correndo, vaza fora. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não brinque. Eva brincou. Como assim, irmão Luiz? Eva brincou porque ela foi dando ouvidos à palavra da antiga serpente, palavras cheias de malícia, palavras, contaminadas, palavras que foram despertando dentro de Eva o desejo carnal. Mas Eva não era um ser espiritual? Mas despertou nela um desejo carnal, uma curiosidade. E você acha que eu e você não seremos seduzidos pela antiga serpente, o diabo? É claro que seremos, uma vez que não vigiemos na terra dos viventes. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, porque Paulo observou que no meio do povo ali de Corinto haviam aqueles que estavam caindo, haviam aqueles que não estavam firmes. E Paulo vem trazendo uma mensagem por meio do Espírito Santo: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Ah, irmão Luiz, mas eu sou pastor. Vigiai para que você não caia. Ah, irmão Luiz, mas eu tenho um dom para cantar. Vigiai para que você não caia. Ah, irmão Luiz, eu tenho um dom de profecia. Vigiai para que você não caia. Ah, irmão, Deus me usa na pregação. Vigiai para que você não caia. Vigiai. Vigiai. Porque a todo instante Satanás procura meios, procura brechas, oportunidades para me levar à queda, para te levar à queda. O diabo conhece o ponto fraco de cada um de nós. O diabo sabe de onde Deus me tirou. O diabo sabe do que eu gostava nesse mundo caído pelo pecado. O diabo sabe. Ele sabe da onde Deus te tirou. O diabo sabe da onde você vivia, o que o teu coração ardia pelas coisas desse mundo. O diabo sabe. Mas cabe a nós sermos vigilantes nessa terra. Cabe a nós. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E se você não se atentar na palavra de Deus, certamente o diabo irá te seduzir. Certamente o diabo vai te levar à queda. Porque o diabo ele promove situações, o diabo ele abre caminhos, o diabo mostra uma direção. Ele fez isso com Eva. Deus tinha dado uma ordem para Adão e para Eva: de todo fruto de todo fruto nos jardins podereis comer, menos do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim. Deus deu uma ordem. E o que Eva escolheu? Ouvir qual voz que Eva escolheu ouvir? A voz da antiga serpente, a voz do diabo. E hoje, eu faço uma pergunta para você aqui hoje: qual voz você tem escolhido ouvir? A voz da palavra de Deus? Ou você tem ouvido a voz do diabo te incitando a pecar, te incitando a aceitar a tentação? Qual voz você tem ouvido? Essa aqui? A voz da palavra de Deus, que tem poder para te guardar, que tem poder para te fortalecer, que tem poder para te conceder sabedoria, para te dar força para vencer o pecado? Ou você tem ouvido as doces e suaves palavras, cheias de malícia, de engano e de pecado da antiga serpente, o diabo? E aí? Qual voz você tem ouvido? Responda para si mesmo. Porque o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo ainda não foi tirado, porque a igreja permanece na terra. Então, por que muitos crentes estão caindo na tentação? Por que muitos crentes não estão firmes na rocha, na palavra de Deus, edificado? Por quê? Porque falta vigilância no meio do povo de Deus. Falta vigilância. Estão vivendo suas vidas a bel prazer, de qualquer maneira, e por isso o diabo tem levado a muitos à queda. A muitos. A muitos. Eu falo porque um dia o
diabo me levou à queda. Porque eu dei oportunidade a ele. Eu dei brecha. Porque eu parei, de me alimentar disso aqui, Eu parei de meditar na palavra da verdade. Eu parei de orar. Eu parei de vigiar. E quando isso acontece, meus irmãos, isso aqui, tá vendo isso aqui, A carne. Isso aqui fica fortalecida. Isso aqui fica viva, latejando, desejando pecar, pecar, pecar. E os piores pecados. E aí Jesus disse o que em Mateus 26:41? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas se o espírito não for fortalecido, a carne certamente irá se fortalecer. Aí acontece isso aqui, Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Ah, mas Deus me usa. Eu tenho dons, eu tenho talentos. Querido, o diabo não se intimida por isso. Não. Cuidado, para que a soberba, para que o orgulho não adentre o vosso coração, a ponto de você pensar que você é o tal, que você é a tal. Cuidado. Cuidado. Tenha muito cuidado. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo ou rugindo como leão, buscando quem possa tragar. E quem são esses que o diabo busca tragar? O crente que não vigia em oração, o crente que não vigia na leitura da palavra, que não se enche, o crente que não ora, o crente que não jejua, o crente que não se consagra, o crente que não tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, são esses que o diabo busca tragar, com fúria, com raiva, com ódio, com ira. Mas Paulo está dizendo aqui para os coríntios, aquele, pois, que cuida está de pé. Você está de pé, varão? Você está de pé, varoa? É você mesmo. Você que está na rolagem, você que está na Foiu, você que vai ouvir essa mensagem em outras redes, você está de pé? Então cuide para que não caia, porque o tombo é grande. Para cair no pecado é fácil. Para ceder à tentação é fácil. É fácil. É só dar lugar a isso aqui, a carne. E tem muitos dizendo por aí afora que estão dando lugar ao Espírito Santo. Não, querido. Estão dando lugar, à carne. A carne. Porque quando eu dou lugar ao Espírito Santo, glória, eu sou cheio do Espírito Santo. E uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, eu terei poder para vencer isso aqui, a carne. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Mas se eu estou assistindo um vídeo pornográfico no celular? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Se eu tenho uma amante na rua, estou traindo a minha esposa? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Se a minha língua não para na minha boca, eu estou fofocando, falando da vida dos outros? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Se eu não consigo largar as coisas ilícitas? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Se eu vivo na masturbação, na orgia. Está entendendo, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Aquele, pois, que cuida está de pé. Tem muitos no meio do povo de Deus que estão se achando santarrão. Desculpa a expressão, mas estão arrotando santidade. Mas em oculto, Deus conhece as vossas vidas. Em oculto, as vossas vidas são sujas, são imundas pelo pecado. Apenas é uma vida de aparência. Jesus falou sobre o sepulcro caiado, aquele que tem a aparência de quem está vivo, mas por dentro está morto. Então vigiai, meus irmãos. Vigiai. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio de unção.
mas está pecando, está fazendo coisas erradas, está indo aonde não deveria ir, está tocando aonde não deveria tocar, está assistindo o que não deveria assistir, está falando o que não deveria falar, está ouvindo o que não deveria ouvir, está pensando o que não devia pensar, está desejando no seu coração o que não era para desejar. Sinto muito te falar, mas você não é cheio do Espírito Santo. Não. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele anda com prudência, ele anda com sabedoria, ele anda com cautela, ele anda em vigilância em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. O diabo, meus irmãos, ele está nos rodeando ao nosso derredor, aonde nós estivermos, dentro de casa, no trabalho, no trem, no metrô, na rua, na padaria. O diabo está ao derredor, buscando uma brecha para poder, nos estragar. Nos estragar. Então vigiai, meus irmãos. Vigiai. Sejais prudente. Paulo está dizendo aqui, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Vigiai a tua vida espiritual com Deus. Vigiai a vossa comunhão com o Espírito Santo. Vigiai, meus irmãos. Vigiai. O homem pode enganar o homem, mas aquele que vê todas as coisas do alto dos céus, ninguém engana. O diabo conhece a minha vida. O diabo sabe aonde eu vou. O diabo conhece os meus passos. O diabo também conhece os teus passos. O diabo conhece a tua vida. Então vigiai, meus irmãos. Não deem ocasião à carne, mas deem liberdade para o Espírito Santo trabalhar na vossa vida de dentro para fora. Porque a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro para fora. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E quando nós entendemos essa palavra por meio do Espírito Santo, nós passamos a vivermos uma vida de prudência. Nós passamos a vivermos uma vida a qual agrada ao Senhor Jesus. É desse jeito, irmãos. Não é tempo de viver no pecado. Não é tempo de viver caído. Mas é tempo de se levantar e buscar a presença de Deus. É tempo de se encher da graça. É tempo de ser renovado pelo Espírito Santo. É tempo de você viver algo novo da parte do Senhor. Mas é necessário que você tenha prudência. É necessário que você tenha vigilância. Porque senão, irmãos, fica difícil. Fica difícil. Então, queridos, vigiai, meus irmãos. Vigiai. O diabo não brinca. O diabo é cruel. O diabo é terrível. Ele é mau. Ele é mau. Não há bondade nele. Não há graça nele. Ele é mau. Ele é trevas. E a missão dele nessa terra é destruir o homem e destruir a mulher. Então, queridos, vigiai, meus irmãos. Vigiai. Vigiai. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. Você que está fraco na fé, você que está desanimado, talvez você está pensando em parar, talvez eu estou falando para pessoas aqui que está parado no Evangelho, que um dia caminhou na graça, mas hoje está parado. Você que não vigiou e caiu no pecado, você que não vigiou e cedeu à tentação, há alguém aqui que se encontra fraco. Irmão Luiz, eu estou fraco. Irmão Luiz, eu estou desanimado. Irmão Luiz, eu estou afastado do Evangelho, mas eu quero retornar. Irmão Luiz, essa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração. E eu quero me fortalecer. Eu quero viver a graça de Deus. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Eu quero dizer para a tua alma nesse momento que há esperança. Porque em Eclesiastes a palavra diz que ainda há esperança para todo aquele que está vivo. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque você está vivo e há esperança para você. Quem está falando aqui é um pecador miserável que estava caído no pecado, na lama.
sem expectativa. E eu cheguei a pensar que para mim não tinha mais jeito, que não havia mais perdão. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração. A misericórdia de Deus infinita sobre a minha vida foi muito grande. Aquilo que para mim era impossível, Deus fez se tornar possível. Amém, queridos? Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador, sou falho, sou errante. Mas eu sei o que é estar caído, já tive caído. Eu sei o que é estar fraco na fé, já estive fraco na fé. Eu sei o que é estar longe disso aqui. Eu já estive longe disso aqui, eu conheci isso daqui. Eu já estive longe. Eu sei o que é estar longe da graça. Eu já estive longe da graça. Eu sei o que é caminhar às cegas por um caminho tortuoso. Eu já caminhei dessa forma. Mas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, aqui estou para dizer para o teu coração nesse momento que o mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que me purificou, que me renovou, que me libertou, que me transformou de dentro para fora, em um novo homem, uma nova criatura em Cristo, em um novo Luiz Alberto. Ele tem poder para transformar a tua vida. Não importa onde você esteja, se você abrir o teu coração e querer verdadeiramente a presença de Deus, o Espírito do Senhor te visita aí hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Há alguém aqui que está afastado do Evangelho e quer retornar para Cristo? Eu quero orar por você. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, mas sentiu um arder no seu coração, quer entregar a sua vida? Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Amém? Porque esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo a geração do arrebatamento. Estamos vivendo dias difíceis. E é tempo de nos despertarmos. É tempo da igreja se despertar. Não é tempo de ficar longe do aprisco. Mas é tempo de fazer como o filho pródigo fez, você que está afastado. É tempo de tomar a atitude que o filho pródigo teve, de retornar para a casa do pai. Não espere ao ponto de chegar e comer bolotas junto com os porcos para poder voltar para o pai. Volte. Volte. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje. Volte para o Pai. Volte para a presença. Volte para a graça. Volte. Você que está na Foiú. Você que está na rolagem. Esse é o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Ah, irmão Luiz, eu tenho vergonha de chamar aqui na janelinha do bonequinho. Não tem problema. Vou deixar aqui o meu contato. Amém? Pode me chamar aqui na plataforma, aqui no PV. Foiú, irmã, são aquelas pessoas que não entram na rolagem. A irmã agora está na rolagem, ao vivo aqui. Foiú são as pessoas que estão assistindo a live, mas não entraram na live. Isso é a Foiú. Amém? Então, meus irmãos, esse é o tempo. Tá? Meu PV está aberto aqui na plataforma. Tá bom? Em nome de Jesus. Não é por muito falar. A palavra é direta, é objetiva, por meio do Espírito Santo. Amém? Então vou ficando por aqui, porque eu cheguei do trabalho agora. E eu nem ia fazer essa live, mas eu senti no meu coração arder, o Espírito Santo queimou no meu coração essa palavra de 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida está em pé,
olhe para que não caia. Amém? Então, queridos, a paz de Cristo seja com todos vocês. Que Deus vos abençoe. Amo vocês em Cristo. Não conheço vocês pessoalmente. Nunca vi vocês. Mas, pelo amor de Cristo, eu amo vocês. Paulo diz que o amor seja sem fingimento. O amor do cristão tem que ser sem fingimento, sem interesse, sem barganha, sem troca. Amém? Amo vocês em Cristo. A paz seja com todos vocês. Você que quiser seguir aqui o perfil Luiz Alberto, siga para que você ouça a mensagem. Tem mensagens aqui para edificar a sua fé, a sua vida, a sua casa, a sua família, seu casamento. Mensagem de despertamento. Amém? Porque eu sou bem sincero, eu não estou preocupado com o número de seguidores. Não. A minha preocupação é com isso aqui que está dentro de você, ó. A sua alma. A sua alma. Amém? Então, a paz seja com todos, uma boa noite. Fui. Amo vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Cláudio? Ô, irmão Cláudio, do Rio Grande do Sul, homem de Deus, homem abençoado. Deus abençoe a tua casa, meu irmão. Manda mensagem lá no Zap. Tá bom, irmão Cláudio? Te amo em Cristo, varão. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Beijo. Fui. A paz.